Olá, pessoas de luz! Hoje vamos falar sobre Jesus e os Salmos, o código secreto da alma de Cristo. Um mergulho profundo na sabedoria ancestral que moldou o caminho do Mestre e pode moldar o seu também. Quando a alma fala com a eternidade. Pessoas de luz, o que você faria se descobrisse que existe uma linguagem capaz de tocar diretamente o coração de Deus? Que existe uma oração que não apenas sai dos seus lábios, mas vibra em cada célula do seu ser, transformando dor em força, medo em coragem, abandono em presença divina. Esse é o mistério profundo que vamos desvendar juntos. Jesus não apenas conhecia os Salmos, ele vivia os Salmos. Eles eram um mapa da sua alma e hoje vamos mostrar como você também pode aplicar essa sabedoria ancestral na sua vida, nas suas dores, nas suas lutas, nos seus dias escuros e nos seus recomeços. O livro da alma. Quem escreveu os Salmos? O livro dos Salmos é um compêndio de humanidade nua diante do sagrado, escritos por Davi, Asaf, os filhos de Corá, Salomão e até Moisés. Os Salmos revelam que cada geração enfrentou as mesmas perguntas que você enfrenta hoje. Onde está Deus quando tudo parece desabar? Como suportar a traição? O que fazer com a culpa, a angústia, o medo da morte? Aqui, pessoas de luz, entra o poder desta obra sagrada, porque não importa a sua religião, sua origem ou suas cicatrizes. Os Salmos foram escritos por almas quebradas como a sua, mas que não desistiram da luz. Salmos da vitória. A consciência de quem já venceu por dentro. O Salmo 18 e o poder da superação divina. Com o meu Deus, salto muralhas. Salmo 18, versículo 29. Esse salmo é um cântico de Davi após escapar de todos os seus inimigos. Ele já passou pela dor, pela culpa, pela perseguição e agora canta a vitória não apenas externa, mas interior. Aqui, pessoas de luz, pense em uma fase em que tudo parecia uma batalha. Problemas em casa, contas, mágoas, exaustão. Mas você venceu e mesmo que a vitória ainda não seja visível, você já sente a força nascendo dentro de si. Isso é o espírito do Salmo 18. A neurociência do crescimento pós-traumático mostra que pessoas que reinterpretam a dor como caminho de evolução desenvolvem mais autoconfiança, otimismo e visão de futuro. O Salmo não é só uma declaração espiritual, é uma ferramenta de empoderamento neuroemocional. Prática do Salmo 18. Escolha um versículo do Salmo 18 e repita por 21 dias, logo ao acordar. Isso ativa o cérebro das vitórias, uma estrutura de hábitos internos que te prepara para o sucesso espiritual e emocional. Como, por exemplo, o Salmo 18, versículo 2. O Senhor é meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Repita por 21 dias o versículo que você mais se identificar no Salmo 18. A cruz é o clamor da alma, Salmo 22, e o desamparo sagrado. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. Este grito ecoou na Golgota, mas não era apenas um lamento, era um código, era o início de um salmo que terminava com vitória e salvação. Jesus estava dizendo, a dor é real, mas a história não acaba nela. Aqui, pessoas de luz, pense naquele momento em que você gritou por dentro ou por fora. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque fui traído, porque perdi tudo, porque parece que você me abandonou. Sim, Jesus também sentiu isso. Ele não negou, ele viveu esse clamor, mas terminou o Salmo 22 na alma. Os humildes comerão e se fartarão,
Os que buscam o Senhor o louvarão. Estudos em psicologia da religião mostram que quem consegue reinterpretar o sofrimento como parte de uma história maior tem mais chances de resiliência, propósito e cura emocional. Você pode, como Jesus, clamar com dor, mas terminar com esperança, porque a cruz é um portal, não um fim. Salmo 23. O pastor nas sombras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aqui, pessoas de luz, pense naqueles dias em que tudo parecia escuro, mas você, de algum modo, continuou andando. Esse salmo é coragem em forma de poesia. Jesus o vivia ao caminhar rumo à cruz, e você pode vivê-lo quando caminha firme no meio da dor, confiando que há uma mesa sendo preparada para você do outro lado do vale. Estudos em espiritualidade aplicada mostram que a repetição de mantras e salmos como este regula o ritmo cardíaco, acalma a mente e ativa a esperança. A ciência do sagrado. Como os salmos transformam seu cérebro. Neurocientistas como Audrey Neuberg, da Universidade da Pensilvânia, já provaram. Orações profundas, como os salmos, alteram fisicamente o cérebro. Repetir os salmos ativa o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por decisões conscientes, controle emocional e empatia. A meditação com o salmo reduz o cortisol e aumenta os níveis de serotonina. E mais, fortalece as conexões neurais relacionadas à gratidão, compaixão e paz interior. Isso significa que quando você diz, Senhor é meu pastor e nada me faltará, com fé verdadeira você está literalmente reprogramando sua mente para a abundância, presença e confiança. Salmo 42. A alma com sede de Deus. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1. Há uma dor que não se explica com palavras. É a dor da ausência espiritual, a sensação de que o céu se calou. Jesus também viveu isso, não só na cruz, mas em seus silêncios, seus desertos, suas madrugadas em oração solitária. O Salmo 42 é o retrato da alma em crise, mas ainda esperançosa. Ele não mascara a dor, ele transforma a dor em súplica. Ele ensina o que fazer quando a alma está cansada, falar com ela mesma. Por que está abatida? Ó minha alma, espera em Deus. Aqui, pessoas de luz, pense nos dias em que sua fé pareceu evaporar, quando você orava e o silêncio era tudo o que recebia. É nesses dias que o Salmo 42 ensina a fé madura, aquela que persevera sem respostas. Psicólogos como Lisa Miller, da Universidade da Colômbia, descobriram que pessoas com espiritualidade ativa têm um córtex pré-frontal mais espesso, especialmente nas regiões associadas à resiliência e superação. Esse salmo é uma autoentrevista espiritual. É o momento em que você para e diz, minha alma, lembre-se de quem você é. Não desista agora. Beba da fonte. Ainda haverá louvor. Jesus também teve sede, não só física, mas sede de reconexão. No Salmo 42, encontramos a cura dessa sede. Relembrar a presença divina mesmo no escuro. Os Salmos do Perdão, libertação da alma através da misericórdia. O Salmo 51, o arrependimento transformador. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Escrito por Davi após seu erro com Batseba, o Salmo 51 não é um lamento superficial. É um mergulho profundo na alma que errou e quer recomeçar. Jesus conhecia esse salmo e, embora não precisasse pedir perdão por si, ele o carregava para nos ensinar. Não há erro tão grave que não possa ser transformado em um novo coração. Aqui, pessoas de luz, lembre-se de algo que você fez e ainda te persegue, algo que você esconde até de si.
Agora imagine poder falar disso com Deus sem medo, sem vergonha, apenas com verdade. É isso que o Salmo 51 ensina. Arrependimento não é punição, é renovação. Pesquisas em psicologia do perdão mostram que pedir e receber perdão reduz a pressão arterial, melhora o sono e aumenta a autoestima. Salmos como o 51 promovem reestruturação moral e emocional, uma libertação interior. Como praticar? Escreva seu próprio salmo de arrependimento. Como Davi, seja honesto, poético, profundo. Leia-o em voz alta, depois rasgue o papel como um ritual de renascimento. O zelo pela pureza, Salmo 69, e a limpeza do templo. O zelo da tua casa me consome. Salmo 69, versículo 9. Jesus entra no templo e vê corrupção, comércio no lugar da fé, lucro no lugar de compaixão. Ele age e aplica o Salmo 69 como um grito contra o sistema injusto. Pessoas de luz, isso também é para você. Aqui, pessoas de luz, reflita sobre sua própria casa interior, seu corpo, sua mente, seus valores. Será que há mercadores espirituais operando dentro de você? Críticas internas, autossabotagens, vícios invisíveis que profanam seu santuário sagrado. Jesus nos ensina que precisamos ter coragem de virar as mesas dentro de nós, de expulsar o que não honra o divino, de restaurar a pureza daquilo que somos. A neurociência mostra que decisões éticas e ações congruentes com os nossos valores ativam a liberação de dopamina, gerando uma sensação de alinhamento interior. Quando você age com coragem ética, você purifica seu templo interno e encontra a paz verdadeira. O Mestre e os Salmos, Jesus os viveu para mostrar que você também pode. A noite de agonia, Salmo 88 e o Getsemane. Estou contado com os que descem a cova, sou como um homem sem força. Salmo 88, versículo 4. Pessoas de luz, imagine Jesus naquela noite sombria no Getsemane, suando sangue, em colapso emocional, sabendo que a cruz o esperava. Ele não citou esse salmo, ele foi esse salmo. Agora olhe para a sua vida. Aqui, pessoas de luz, pense naquele dia em que você não teve mais forças, quando entrou no banheiro e chorou escondido, quando sentiu que estava sendo esmagado pelas circunstâncias e ninguém entendia o que você estava vivendo. Neste momento, você também estava vivendo o Salmo 88. Mas assim como Jesus, você pode fazer o que ele fez, não negar a dor, mas atravessá-la com fé. A ciência hoje confirma: a oração consciente reduz o estresse e ativa áreas do cérebro ligadas à superação. Jesus não orou para fugir, orava para se fortalecer, e você pode fazer o mesmo. Comece dizendo ao Pai como realmente se sente. Isso já é um salmo. Os salmos na vida real e na sua. Salmo 91. O escudo invisível. Quantas vezes você repetiu? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui, pessoas de luz, pensem quando você escapou de algo que parecia impossível. Um acidente, uma depressão, uma falência, uma traição. Esse salmo não é mágica, é consciência. Quando você vibra a fé, você altera a sua frequência, você atrai proteção, age com mais sabedoria e reconhece os livramentos invisíveis. A física quântica sugere que a observação altera o estado da matéria. O que você acredita influencia o campo ao seu redor. Salmos como 91 são formas de reorganizar seu campo vibracional. Salmos como linguagem de milagres, quando o impossível se torna caminho. O Salmo 107 e os caminhos abertos no deserto. Clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas aflições. Conduziu-os por caminho direito,
para irem a uma cidade em que habitasse. Salmo 107, versículos 6 e 7. Pessoas de luz, o Salmo 107 é o canto de quem esteve perdido, à deriva, faminto, desesperado, mas não desistiu de clamar. Ele revela um padrão sagrado. O clamor sincero abre caminhos onde antes só havia desespero. Aqui, pense naquele tempo em que você se sentiu perdido, como se estivesse andando em círculos, quando nenhum plano funcionava e o mundo parecia surdo ao seu sofrimento. Foi ali, quando você clamou do fundo da alma, que algo começou a mudar. Coincidências? Não. Códigos espirituais ativados. A ciência da atenção plena mostra que em momentos de desespero, o foco emocional no sagrado pode interromper padrões neurais de pânico e estimular áreas do cérebro ligadas à solução de problemas. O Salmo é como uma bússola da alma. E como praticá-lo? Antes de dormir, leia o Salmo 107 em voz alta. Escolha o versículo que mais ressoar em você e repita como um mantra. Você está redesenhando o seu mapa interno. Salmo 139, o DNA espiritual da sua existência. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139, o DNA espiritual da sua existência. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Pessoas de luz, imagine existir um poema sagrado que descreve cada célula da sua existência, cada pensamento não dito, cada medo guardado, cada sonho esquecido. O Salmo 139 é esse poema. Jesus conhecia esse salmo profundamente. Ele vivia a certeza de que jamais esteve sozinho. Cada gesto seu era consciente dessa presença amorosa que o conhecia antes da fundação do mundo. Aqui, pessoas de luz, pense naquelas noites em que você se sentiu invisível, quando ninguém parecia entender sua alma. O Salmo 139 responde com ternura. Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu corpo e ainda informe. Salmo 139, versículo 13 e 16. A ciência da epigenética mostra que traumas emocionais podem ser registrados no nosso DNA, mas também que emoções elevadas como gratidão e amor podem reverter padrões nocivos. O Salmo 139 é uma meditação genética. Ele reconecta você com sua origem divina. Ele diz: você não é um erro, nem um acaso. Você é a intenção pura do amor que criou os céus. Estudos com imagens de ressonância magnética funcional mostram que quando a pessoa repete frases de autoaceitação espiritual, como as do Salmo 139, ativa seu circuito de integração do Self, responsável por autocompaixão, estabilidade emocional e resiliência. Jesus sabia quem era, e quando você recita esse salmo com fé, você também começa a lembrar quem é, uma alma vista, conhecida e profundamente amada por Deus. A neurociência da oração e do louvor, o milagre medito. Pessoas de luz, se eu te dissesse que louvar a Deus muda sua bioquímica, você acreditaria? Pois é, exatamente isso que a ciência já comprovou. Andrew Newberg, neurocientista e autor de How God Changes Your Brain, Como Deus Muda Seu Cérebro, estudou monges, freiras e cristãos que oravam intensamente. O que ele descobriu é impressionante. O lobo parietal, responsável por definir a noção de eu separado, se desativa durante orações profundas. O resultado? Um senso de união com o todo, exatamente como os místicos descrevem há milênios. O córtex pré-frontal se ativa intensamente, melhorando o foco, a tomada de decisões e a autorregulação emocional. Há redução significativa do cortisol, o hormônio do estresse, e aumento da dopamina, o hormônio da motivação e do prazer.
Louvor não é fanatismo, louvor é medicina da alma. E mais, um estudo da Harvard Medical School revelou que indivíduos que participam de práticas religiosas e espirituais regularmente têm um risco de até 33% menor de depressão e 80% maior de esperança em situações de perda. Cantar os salmos, mesmo que em silêncio, ativa os circuitos de memória emocional e integração sensorial, criando uma sensação profunda de significado existencial. Jesus sabia disso. Ele terminava seus dias em oração, começava suas manhãs com louvor. Ele vibrava nessa frequência elevada. E você também pode. Quando você ora como Jesus, você transforma seu mundo interior. Quando você ora como Jesus, você transforma seu mundo interior. Jesus não apenas conhecia os salmos, ele os encarnava. Cada dor, cada passo, cada clamor. Os salmos eram sua linguagem de luz em meio à escuridão. E agora eles podem ser a sua. Talvez hoje você esteja atravessando o seu Getsemane. Talvez esteja expulsando os mercadores da sua paz interior. Talvez esteja gritando: "Por que me abandonaste?" Talvez sua alma esteja sedenta como o servo. Ou talvez você precise ouvir de novo que você é conhecido, visto, amado. Então agora, respire fundo. Repita comigo em voz baixa ou apenas no coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu direi do Senhor: Ele é meu refúgio, Deus meu, porque me desamparaste. Mas eu louvarei o Teu nome na grande congregação, porque nada me faltará, porque eu sou Teu, porque Tu és o meu Deus. Quando você ora com o coração, você realinha sua biologia com fé. Quando você louva no meio da dor, você transforma desespero em direção. Quando você respira um salmo, o universo responde, porque a palavra viva vibra dentro de você. Pessoas de luz, os salmos não são apenas antigos textos sagrados. Eles são chaves vibracionais, são códigos da alma do Cristo. E hoje você tem acesso a esse mapa. Use-o, viva-o, cure-se com ele, porque quando a alma fala com a eternidade, o céu responde. Pessoas de luz, e se essa jornada te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta e se inscreva no canal. Baixe nosso guia de meditação gratuito na descrição do vídeo. Fiquem com Jesus, pessoas de luz.